Um golpe abaixo da cintura para Putin. A Índia recusa o petróleo russo. A torneira para Moscou foi fechada. A jogada de mestre de Trump em ação. O presidente dos Epimacezemos e o primeiro-ministro da Índia conspiraram pelas costas do Kremlin. Sensação. A Rússia se rende sem dar um único tiro. A China está tomando o Extremo Oriente. Será o colapso do pseudo-império de Putin? Realidade? Planos chocantes da China? A frota sombria da Rússia está sob ataque. A UE bloqueia os navios de Putin. E ainda há a crise alimentar na Rússia. A carne está sumindo, os preços disparam, o povo está em choque. Contarei todos os detalhes em instantes. Saudações, este é o Ucrânia Hoje, eu sou Victoria Panchenko e as últimas notícias. A Rússia está sendo despedaçada, Trump lança uma jogada ousada e complexa. A Venezuela está sob controle, o dinheiro do petróleo está nos bolsos dos Zianil. O objetivo é simples e cínico: uma almofada financeira de segurança para a América e controle total sobre o mercado de petróleo. E eis um golpe abaixo da cintura para o Kremlin. A Rússia tentou vender petróleo barato para a Índia, mas o plano fracassou. Trump e Modi apertaram as mãos discretamente. Em vez de petróleo russo, a Índia está recebendo petróleo venezuelano. Resultado: a torneira do petróleo para a Rússia está sendo fechada, a influência de Moscou está diminuindo e os ECIO estão reescrevendo as regras do jogo no mercado global. E aqui está a prova. Presidente americano Donald Trump. Trump afirma que o primeiro-ministro da Índia, Modi, concordou em interromper as compras de petróleo russo durante uma conversa com ele. O chefe da Casa Branca publicou o respectivo registro da conversa telefônica na rede social Truth Social. Segundo Trump, a Índia está pronta para aumentar as compras do EPA e possivelmente da Venezuela. Isso ajudará a acabar com a guerra na Ucrânia, que continua neste exato momento e tira a vida de milhares de pessoas a cada semana. O líder americano destacou que Washington concordou em reduzir imediatamente a tarifa comercial para a Índia de 25% para 18%. Modi concordará em expandir as compras de produtos americanos, afirmou o presidente do Simainua. A Índia avançará para reduzir suas tarifas e barreiras não tarifárias em relação aos EPROS a zero. Por sua vez, o chefe do gabinete indiano escreveu na rede social X que teve uma conversa maravilhosa com o líder americano, mas Modi não mencionou a situação do petróleo vindo da Rússia. Estou muito feliz que agora a tarifa sobre produtos fabricados na Índia será reduzida para 18%. Quando duas grandes economias e as maiores democracias do mundo trabalham juntas, isso beneficia nossos povos e abre enormes oportunidades para uma cooperação mutuamente vantajosa. Ao que tudo indica, o mercado de petróleo se revelou o principal fator imprevisível para a economia russa. Em meados de janeiro, o petróleo bruto russo Urals custava cerca de $41 americanos por barril. O desconto no petróleo russo naquele momento era de cerca de $20. Isso indica uma grande ruptura na cadeia de suprimentos. No orçamento de 2026, o preço do petróleo está previsto em $59 por barril. Esse valor é superior a algumas previsões e claramente não leva em conta o desconto atual. Mesmo assim, o orçamento ainda foi elaborado com déficit. Se a Índia recusar os fornecimentos russos, o buraco no orçamento será ainda maior do que as autoridades preveem. E isso ameaça decisões difíceis e desagradáveis, como o aumento de impostos ou corte de gastos civis. E mais uma facada nas costas de Putin. A Índia confirmou seu apoio a uma paz justa na Ucrânia. Isso foi declarado pelo embaixador da Índia na Ucrânia. A Índia apoia a cooperação prática entre todas as partes interessadas. Como disse o primeiro-ministro Narendra Modi, esta não é uma era de guerra. O embaixador também destacou que a Índia continua sendo um dos principais parceiros comerciais da Ucrânia, apontando para a cooperação potencial nas áreas de infraestrutura pública digital, manufatura, energia verde e novas e promissoras tecnologias. As empresas indianas ficarão felizes em desempenhar um papel na restauração e reconstrução da Ucrânia. Mal Putin se recuperou do golpe indiano, já veio outro. A China também mostrou seus dentes na mídia chinesa. No espaço, explodiu um esquema explosivo. Um plano para tomar o controle de uma parte significativa do território da Federação Russa. Bem, pensando globalmente, isso nada mais é do que um cenário de desintegração da Rússia. O artigo polêmico foi publicado ainda em dezembro na plataforma de mídia chinesa NetEasy. 7 milhões de quilômetros quadrados do território russo sob controle do Império do Meio. Nada mal para um começo. O interesse da China no Extremo Oriente é compreensível, terras que Pequim considera historicamente suas.
Isso não te lembra alguma coisa? A operação militar especial de Putin na Ucrânia. O autor, que preferiu permanecer anônimo, soa o alarme. Devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia e à transferência de tropas para o Ocidente, o Extremo Oriente está praticamente desguarnecido. Os territórios ficaram quase sem proteção, com apenas 50 mil soldados. O autor os chama de uma casca vazia. Além disso, a população também é pequena, mas os recursos são colossais. Um golpe disparado na economia. Os materiais destacam que a Rússia está se degradando rapidamente e que seu PIB é menor do que o de uma única província chinesa. Se o caos se instalar no governo central russo, problemas podem facilmente surgir no Extremo Oriente. E se a Rússia realmente se desintegrar, 7 milhões de quilômetros quadrados do Extremo Oriente não devem ser perdidos em vão. A China aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Ao mesmo tempo, ele adverte Pequim contra uma tomada militar direta, enfatizando que isso levaria a um cerco global, como aconteceu com a Crimeia, que foi ocupada pela Rússia em 2014. A abordagem sensata é ser mais flexível, continuar investindo dinheiro e recursos humanos, firmar contratos de longo prazo e apoiar forças pró-chinesas na região. Nominalmente independente, mas na prática dependente do apoio chinês. A publicação também traz uma mensagem dura. Moscou sozinha não é capaz de controlar a região de forma eficaz. Por isso, a China ajuda a preencher as lacunas, garantindo seus interesses vitais. Potências externas querem intervir? Com o apoio diplomático da Organização de Cooperação de Xangai, isso é muito difícil. Ele lembra a lei implacável da geopolítica. A história ensina que os vácuos territoriais sempre são preenchidos. Esta terra no Extremo Oriente é um tesouro para a China, mas um fardo para a Rússia. A ajuda da China é mutuamente benéfica, mas é preciso ter cautela com as forças externas. Os Estados Unidos, a partir do Mar de Bering, o Japão, a partir de Hokkaido e a Coreia do Sul. Ela também quer receber a sua parte. A estratégia da China é agir com cautela e discrição. A cereja do bolo? O autor conclui que 7 milhões de quilômetros quadrados de terra não podem ser perdidos, pois a segurança e os recursos estão em jogo. Potências externas desejam intervir com o apoio diplomático da Organização de Cooperação de Xangai. É muito difícil. E depois há a caçada à frota secreta da Federação Russa. A UE está considerando uma proibição total dos serviços marítimos para a Rússia, a fim de bloquear a frota paralela de Putin. E a Marinha Britânica expulsou um navio russo que parou perto de cabos submarinos. Aqui estão os detalhes. A UE não fornecerá serviços marítimos a navios russos. O 20º pacote de sanções incluirá essa proibição. Em geral, todas as embarcações que chegam por mar dependem de certos pontos logísticos. É por isso que existem tão poucos voos para a Antártida, porque não há logística, não é porque lá é perigoso ou frio, é porque não há logística lá. Segundo o representante supremo da UE para os assuntos exteriores, Kaikal, o principal pacote de sanções está previsto para ser aprovado em 24 de fevereiro. Ele também incluirá medidas no setor energético e no comércio de fertilizantes. Se a infraestrutura marítima da União Europeia deixar de atender navios russos, isso dificultará a navegação para eles. Em primeiro lugar, em pontos extremamente críticos e rotas muito quentes, como o norte da Europa, Roterdã, o maior porto da região e certamente um dos maiores portos de todo o mundo, europeus localizados no Atlântico Leste e no Mar Mediterrâneo. E agora, além de tudo isso, considere também que os grandes navios russos frequentemente realizam viagens, não apenas entre a Rússia e a China, mas também para portos europeus. Consequentemente, a entrada para eles será fechada. Isso representa prejuízos sérios. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, esclareceu que as sanções irão incluir medidas especialmente rigorosas direcionadas especificamente contra a frota sombria da Rússia, com o objetivo de bloquear completamente o deslocamento dos navios russos do mercado negro. O que estamos vendo, os procedimentos de detenção de navios individuais da frota sombria russa, é preciso entender que, se lá não houver nem 2 dezenas de precedentes, na minha opinião, por exemplo, se houver 2 dezenas de precedentes, isso representa cerca de 1% de toda a frota. Isso não é tanto uma ação, mas sim um sinal, uma mensagem de que as coisas podem piorar ou mudem seu comportamento. Nada além disso.
Em 27 de janeiro, 14 países do Báltico e do Mar do Norte publicaram uma declaração conjunta. Nela, eles alertaram que pretendem dificultar as atividades dos petroleiros da frota sombria da Rússia. Navios sem uma nacionalidade clara serão considerados navios apátridas, o que dá direito aos países costeiros de detê-los e inspecioná-los. Isso não está relacionado apenas com a guerra russo-ucraniana, formalmente em primeiro lugar, mas de modo geral, esse aumento de atividade também se deve, em grande parte, às ações agressivas da Rússia no Mar Báltico, no Mar Mediterrâneo, no Mar do Norte, onde os russos, para ser ainda mais preciso, estamos falando de grandes navios de carga que estão diretamente ligados a armadores russos ou que possuem algum tipo de afiliação estratégica com a Rússia, embarcações estas que, via de regra e de forma sistemática, encontram-se sob rigorosas sanções internacionais impostas pela União Europeia, pelo governo dos Estados Unidos, pelas autoridades do Reino Unido e também pela Ucrânia. Realizam, do nosso ponto de vista na prática, ações de sabotagem. Na quarta-feira, 29 de janeiro, a Marinha Real rastreou uma embarcação russa suspeita que pairou quase sobre cabos de dados submarinos no canal de Bristol durante 14 horas. E como resultado, as mesmas prisões de petroleiros da frota sombria que fugiam da guarda costeira americana foram realizadas com o apoio e a cooperação dos britânicos. A mesma detenção de um petroleiro da frota sombria pelos franceses também foi realizada em cooperação com os britânicos. Os britânicos estão entre os mais envolvidos na estrutura estatal nessas operações. Alguns países já começaram a impedir a frota sombria russa por conta própria. Navios da Marinha da França detiveram o petroleiro Grinch, que, segundo as autoridades francesas, vinha da Rússia sob bandeiras de conveniência. As autoridades alemãs não permitiram a entrada no Mar Báltico de um navio não registrado em nenhuma base de dados, o petroleiro Arcusat, que seguia para o Golfo da Finlândia. Segundo a Bloomberg, depois disso, outros 2 petroleiros de Murmansk deram meia volta na costa da Noruega e retornaram. Desgraça pouca é bobagem. A carne quase desapareceu das mesas dos russos, sendo substituída por produtos vencidos. O número de clientes nas lojas, segundo admitem os próprios vendedores, diminuiu. Em cerca de 40%, os preços subiram vertiginosamente. Isso é apenas o começo da crise alimentar na Rússia de Putin. Afinal, não dá para passar pão com drones Shahed. Sobre as causas e o desenvolvimento futuro da fome iminente, falaremos a seguir. A escassez e as prateleiras vazias das lojas estão voltando à Rússia. As redes varejistas da Federação Russa estão reduzindo ativamente a variedade de produtos devido à falta de dinheiro da população. Os clientes simplesmente não escolhem entre diferentes produtos. Agora eles apenas correm atrás de descontos nas lojas. Sem eles, a maioria não consegue sobreviver de um salário ao outro. Vários tipos de alimentos congelados, panquecas, se Deus quiser, macarrão instantâneo, produtos vencidos do trabalho. Na maioria das vezes, produtos vencidos. Nas grandes cidades russas estão sendo abertos mercados e lojas inteiras de produtos vencidos. Por linguiça embolorada, carne com cheiro ruim e conservas estofadas, formam-se longas filas. Por algo melhor, com a política atual do Kremlin, a maioria dos russos, especialmente os idosos, simplesmente não pode contar com isso. O país inteiro consome produtos vencidos, das lojas aos mercados. E todos os aposentados vão ao mercado só por causa desses produtos. Mesmo para aqueles que, para quem ganha bem pelos padrões russos, os preços nos supermercados comuns em 2026 estão realmente altos. Eu realmente choro com esses preços absurdos. Eu choro de verdade toda vez que eu olho para os preços nas etiquetas. Desde 1º de janeiro, tudo ficou mais caro na Rússia, de alimentos e remédios à gasolina e eletrônicos. A culpa é do aumento do IVA. O aumento de apenas 2% a partir de 2026 ameaça elevar os preços. Quase 1/3 em tudo na Rússia. Gente, eu estou completamente chocada com os preços. Olhem só isso. 2 sacolinhas me custaram 5.000. Não comprei nada. E quanto dinheiro eu deixei? Isso é um absurdo. E isso ainda não é o limite. Os analistas garantem que os preços dos alimentos na Rússia só vão continuar subindo.
Lembram de quando recentemente colocaram etiquetas metálicas na manteiga nos mercados? Por causa do aumento de preço, até guardavam em caixas especiais. O preço de um pacote é, em média, 230 rublos. Agora, parece que o chocolate também entrou nessa, para que não roubem essas preciosidades doces. Sim. Você já viu isso? Na região, eles até escondem chocolate nessas embalagens, porque os preços estão disparando, algo em torno de 9 rublos. As pessoas são obrigadas a roubar, elas não têm dinheiro para comprar uma simples barra de chocolate, e é por isso que eles os escondem em caixas para que não sejam roubados. É assim mesmo, pessoal. O motivo disso é o aumento da taxa de IVA de 20% para 22%, já mencionado anteriormente. À primeira vista pode parecer que isso representa apenas 2%. Mas eis o problema. O Imposto sobre Valor Agregado, IVA, é um imposto que incide sobre toda a cadeia de suprimentos e afeta efetivamente todos, desde o fabricante até a transportadora. Do transportador para a loja, da loja para o consumidor. A cada novo elo, o preço do produto final automaticamente acrescenta esses mesmos 2% do Kremlin. Ou seja, quanto maior a cadeia de suprimentos de um produto, mais caro ele fica. Segundo dados do Rosstat, os laticínios ficaram cerca de 35% mais caros. As conservas aumentaram de preço em 1/4 e os bombons quase pela metade. Os motivos foram variados. Aqui, a matéria-prima encareceu, ali, a logística falhou ou houve problemas para importadores. Isso foi gradual, em 1 ano ou mais. Agora, só nas primeiras semanas de janeiro, as pessoas sentiram a alta dos preços fortemente. Os preços atuais dos alimentos na Rússia praticamente se igualaram aos preços médios europeus ou até os superaram. Mas a qualidade permaneceu a mesma, assim como o nível dos salários do outro lado da fronteira. Hoje, 3.000 rublos equivalem a cerca de $40. Para preparar a salada de legumes mais simples, será preciso gastar 1/4 desse valor, cerca de $10. Para comparação, na Polónia, na rede local de supermercados Żabka, os mesmos legumes podem ser encontrados pela metade do preço, embora até literalmente um mês atrás os preços eram outros. Assim, os preços dos pepinos nos primeiros meses de 2026 aumentaram em 25%. Os tomates subiram quase 1/3 e os pimentões ficaram quase 2 vezes mais caros. Já o setor de carnes, como brincam os próprios russos, recentemente passou a ser contraindicado para os mais sensíveis. Em algumas lojas, por meio quilo de carne moída, é preciso pagar quase 400 rublos, ou seja, $5. E isso já é um nível de preço totalmente europeu. Em alguns lugares, os produtos de carne na Rússia são até mais caros. Ninguém na Rússia tem pressa em comprar aparas de porco pelo preço da carne bovina ou carne bovina comum pelo preço de carne de elite em agio. Na Rússia, ninguém tem pressa. Como resultado, as redes varejistas da Federação Russa já começaram ativamente a reduzir o quadro de funcionários e a fechar a maior parte de suas lojas. Ninguém vai manter tantas lojas mesmo em um país faminto, mais pobre. Os preços estão subindo gradualmente, então a inflação atual ainda não é o limite. Os empresários já estão em choque, alguns empreendedores pensam em fechar seus negócios. Para não semear pânico, a propaganda russa chamou a onipresente falência das redes varejistas de otimização. Mas isso não mudou a essência do que está acontecendo. A otimização ocorre em meio à transformação do comércio, à redução das áreas das lojas e ao declínio do poder de compra da população. No futuro próximo, para uma grande variedade de produtos, o consumidor irá às lojas premium ou comprará online, segundo os analistas. As pequenas empresas terão que desenvolver seu próprio comércio, trabalhar com marcas próprias ou sair do mercado. Isso se aplica especialmente a vilarejos e pequenas localidades, onde muitas vezes pequenas lojas e mercadinhos são o único acesso dos moradores locais a qualquer tipo de produto. A maioria deles nem sobreviverá até a primavera. As pessoas ainda tentam consumir menos. E enquanto aproximadamente o fluxo de clientes diminuiu, o fluxo de clientes é provavelmente de cerca de 40%. A situação só vai piorar. Como os próprios russos admitem, a partir de 2026, uma ampla gama de produtos deixou de estar disponível para eles. Essa lista só aumenta a cada dia que passa e a cada novo aumento de preço. Você come carne bovina com frequência? Não como de jeito nenhum. Na verdade, não como carne nenhuma. E aí? Assim, quase todo segundo russo virou vegetariano por necessidade e por falta de opção.
Os próprios moradores da Rússia até fazem piada sobre isso. Olha, eu realmente sinto pena dessas pessoas que comem carne. Deve ser tão difícil para elas. Eu realmente nem sei. É difícil mesmo. Fui no mercado aqui embaixo porque achei que os preços tinham caído. Mas que nada, eles ficaram ainda mais altos. E subiram muito. Bem mais altos, olha só. Aliás, falando da sua carne bovina, agora quase 1.000 rublos para comprar um pedaço decente de carne. Por quilo, sabe? Não é lá um grande prazer. Eu não sei como as pessoas que gostam de carne bovina conseguem lidar com isso. Seria engraçado se não fosse tão triste. Segundo analistas ocidentais, a linha real da pobreza na Rússia é 3 vezes maior do que a oficial. Sim, e na opinião dos próprios russos, viver com 15.000 rublos por mês, que é o salário mínimo na Rússia, assim como com 25 ou 30.000, é praticamente impossível. Como resultado, graças pessoalmente a Putin e à guerra que ele iniciou na Ucrânia, mais da metade dos russos tem uma renda abaixo da linha real da pobreza. E já hoje, muitos mal conseguem se dar ao luxo de comer carne e peixe pelo menos 2 vezes por semana. E a cada novo mês, até mesmo esses sortudos na Rússia vão se tornar cada vez menos numerosos. A amizade já não está mais lá. Aliados russos na Ásia se distanciaram do Kremlin. Cazaquistão, Uzbequistão, China e Turquia se opõem à influência russa. Por quê? Veja os detalhes. A antiga amizade está se desfazendo. Como escreve a Bloomberg, antigos aliados do Kremlin na Ásia Central e no Cáucaso estão fortalecendo laços com a China, União Europeia, Turquia e países do Golfo Pérsico, buscando se proteger de uma agressão futura de Moscou. Eles procuram minimizar os riscos e buscam maneiras de se distanciar ao máximo da Rússia. Os países asiáticos estão reavaliando o papel da Rússia no mundo moderno e suas relações com a Rússia. A lição que os países da Ásia Central aprenderam com a invasão em grande escala é que a Rússia está comprometida com seus objetivos estratégicos, não importa o custo. Kate Mallinson, sócio da Prism Strategic Intelligence Ltd. Em Londres. A série de fracassos diplomáticos da Rússia foi agravada por mais uma deterioração nas relações com o Cazaquistão. Embora Putin anuncie com entusiasmo uma grande amizade vinda de todos os lados. Para a Rússia, o Cazaquistão também é um dos maiores parceiros comerciais na comunidade dos Estados independentes e na região da Eurásia. Geralmente. O Cazaquistão demonstra há muito tempo um distanciamento cauteloso, mas confiante de Moscou. Recusa-se a apoiar a guerra contra a Ucrânia, não reconhece a anexação dos territórios ucranianos, realiza exercícios com a OTAN e desenvolve corredores de transporte que contornam a Rússia, inclusive pelo Cáspio e pela Turquia. Sobre a posição de princípio do Cazaquistão, Tokayev fala diretamente na cara de Putin. Nós não reconhecemos nem Taiwan, nem Kosovo, nem Abkhazia Meridional, não Ossétia do Sul, nem Abkhazia. E muito provavelmente esse princípio também será aplicado em relação aos territórios estatais clássicos, que em nossa opinião são Luhansk e Donetsk. Nesse contexto, a Rússia recorreu à chantagem energética. Moscou bloqueou efetivamente a exportação de petróleo do Cazaquistão. 22 de julho de 2025. A Rússia inesperadamente impôs restrições à exportação de petróleo do Cazaquistão através de Novorossiysk, a principal rota para a exportação de petróleo do Cazaquistão. O pretexto formal são reivindicações ambientais e razões técnicas. Mas na realidade isso é um sinal político. Astana foi longe demais em sua política externa independente. Nesse contexto, a chantagem energética parece uma tentativa desesperada de recuperar a influência perdida. No entanto, o efeito, muito provavelmente, será o oposto. O Cazaquistão vai acelerar a integração com blocos econômicos alternativos, estabelecendo uma cooperação mais estreita com a China, a Turquia e o Ocidente. Sim, no âmbito da União Econômica Eurasiática, às vezes temos disputas, pois nos encontramos não apenas em formato aberto, mas também, por vezes, em sessões fechadas. Meu colega disse que às vezes há discussões, não é sempre conosco. Discussão. Na parte fechada, nós sempre discutimos. Mas isso ainda não é tudo. No ano passado, a Rússia começou a exigir que os proprietários de carros montados no Cazaquistão e importados em 2024 a 2025 pagassem uma taxa adicional de reciclagem, uma taxa com coeficientes elevados.
O Cazaquistão está preparando medidas de retaliação rigorosas contra a indústria automobilística russa. As autoridades da República propõem aumentar drasticamente a taxa de reciclagem para carros importados da Rússia e da Bielorrússia imediatamente em 40 vezes. Dessa forma, Astana tomou medidas para enfraquecer os laços econômicos com Moscou. Além disso, nesta semana, o presidente do Cazaquistão, Tokayev, de fato acusou a Rússia de fraude em operações financeiras. Segundo ele, no ano passado, cerca de 14 bilhões de dólares foram transferidos de um país vizinho para outros países através de um banco do Cazaquistão. Tokayev destacou que, do ponto de vista da lei, da economia e até mesmo da política, esse é um fato revoltante. O presidente do Cazaquistão não especificou de qual país exatamente se tratava. O Moscow Times escreve que, em seu discurso, Tokayev insinuou de forma inequívoca que se referia ao país agressor, a Rússia. Além do Cazaquistão, a Rússia está perdendo mais um aliado. O Uzbequistão também está se distanciando do Kremlin. O Kremlin lançou uma grande campanha contra os migrantes e Tashkent respondeu de forma dura. O Ministério das Relações Exteriores do Uzbequistão declara que houve violações dos direitos humanos durante a operação das forças de segurança russas. Em Moscou, no dia 25 de junho, exige-se uma investigação sobre a morte de cidadãos. Tashkent insiste no respeito aos direitos dos cidadãos uzbeques que trabalham na Rússia, apesar do endurecimento da legislação migratória da Rússia. Como era de se esperar, o Uzbequistão busca uma política externa multivetorial, afastando-se da influência direta da Rússia na esfera política. Ou seja, por muito tempo, a percepção da Rússia como sucessora da União Soviética, uma grande potência mundial, de uma forma ou de outra influenciou, por exemplo, os países da Ásia, que antes evitavam isso, na esfera de influência da Rússia. Bem, e aqueles países que não faziam parte da órbita de influência da Rússia, ainda assim consideravam a Rússia como um jogador mundial bastante sério. No contexto da rápida retirada da Rússia do Sul pós-soviético, seu lugar está sendo ocupado por outras forças. Em primeiro lugar, Turquia e China. A Turquia já domina de fato o Azerbaijão, fortalece sua influência na Armênia e atua ativamente com o Cazaquistão. Provavelmente, o primeiro país asiático a desafiar a Rússia foi a Turquia. Lembramos da situação com a derrubada do avião russo, mas de modo geral, a Turquia já há bastante tempo se posiciona como um jogador de escala mundial, em princípio equivalente à Rússia. Eles são bastante comparáveis à Rússia e a Turquia não se comporta com a Rússia como um parceiro menor. Mas recentemente, observamos como os países asiáticos deixaram de ver a Rússia como uma ameaça séria. A China, por sua vez, aprofunda a cooperação econômica e logística com o Cazaquistão e outros países da Ásia Central. Pequim é percebida como um parceiro mais previsível e economicamente vantajoso do que Moscou. Os países asiáticos estão agora se reorientando para novos centros de poder. Em primeiro lugar, claro, para a China, mas a Turquia também não perde tempo e aumenta sua influência no mundo túrquico, que, em princípio, abrange não apenas a Ásia Central, mas também uma parte significativa da atualidade. Após a invasão em grande escala da Ucrânia e a consequente ruptura dos laços econômicos de Moscou com o Ocidente, a China tornou-se o principal parceiro da Rússia. Nos últimos anos, o comércio entre os dois países cresceu a um ritmo impressionante. No entanto, em 2025, o crescimento foi subitamente substituído por uma queda, mostrando que a amizade sem limites, da qual falam Moscou e Pequim, ainda tem seus limites. A Deutsche Welle escreve que em 2025 o volume do comércio russo-chinês diminuiu pela primeira vez em 5 anos. A queda foi de 7%, aproximadamente para 228 bilhões de dólares. No lugar do mundo russo, chegam drones turcos, investimentos chineses, missões diplomáticas ocidentais e alianças regionais sem a participação da Rússia. No caso dos países asiáticos, tudo é muito mais complicado do que, por exemplo, no caso dos países europeus. E a diplomacia lá se baseia em alguns outros princípios. Ou seja, eu acho que os líderes de muitos países da Ásia ainda vão, por muito tempo, demonstrar respeito formal à liderança russa. Mas, ao mesmo tempo, sente-se que a percepção da própria Rússia mudou muito. E agora já ninguém percebe a Rússia como algum tipo de jogador definitivo da Eurásia que vai impor suas condições a todos na Eurásia. O ditador da Rússia tem que pagar com a perda de influência sobre seus aliados.
E isso também está acabando com a sua reputação internacional. Putin está perdendo de forma humilhante exatamente o mesmo jogo geopolítico complexo e perigoso que ele mesmo decidiu impor a todo o resto do mundo moderno.